Em ocasião da comemoração dos 80 anos de vida de Verônica de Assis Melquiades, faremos uma breve retrospectiva de sua vida, da celebração realizada no restaurante Minas de Ouro, no dia 10 de junho de 2023, ao qual agradecemos previamente toda a hospitalidade e carinho dedicados na organização, recepção e cuidados com a festa. Ao Sr. Márcio, Sra. Daiane e principalmente a toda a equipe de trabalho, a nossa eterna gratidão. Antes, porém, um acesso rápido ao site https://melquiades.org para apresentarmos o portal recentemente criado por iniciativa de alguns componentes da família, dedicado a buscas, estudos e conservação das origens de uma das ramificações da aniversariante, ao qual foi homenageado com o nome de Portal Verônica Melquiades. No primeiro item da página inicial, uma pequena introdução às origens, que irá mostrar uma síntese de tudo o que já estudamos e basicamente as primeiras teorias levantadas. Em nossa história, é possível mergulhar rapidamente em como nasceu a iniciativa, o surgimento da família e a organização dos trabalhos. No espaço árvore, navegamos por todo o desenvolvimento gráfico genealógico, que gradativamente vem sendo disponibilizado. Em cada perfil, é possível também acessar documentos digitalizados, as diversas mídias que nos são compartilhadas, além de um resumo vital do componente, preservando assim sua memória. Se você possui documentos, imagens ou dados que possam ser úteis ao nosso portal, por favor nos procure na guia menu em contato. Sua colaboração é muito valiosa para o nosso trabalho. Para concluir, é possível ficar atualizado com as principais moções que ocorrem no portal, através do espaço News, que se encontra no final da primeira página. Nessa área, são publicados de tempo em tempo boletins resumidos do que já foi trabalhado. Se preferir, é possível acompanhar o conteúdo do portal também nas principais redes sociais, com os endereços básicos para adesão de cada um, disponíveis na guia menu. Trilhe conosco você também esse fascinante percurso em busca das origens. Na genealogia de Verônica, é possível, sobretudo, encontrar traços fortes da descendência portuguesa. Relevância esta que ocorre tanto no lado paterno como no materno, de forma evidente nos sobrenomes e também com frequência nos próprios nomes. No entanto, não há de se descartar a possibilidade da abrangência para outras culturas. Uma delas, a indígena, presente desde sempre no continente, e a outra, vinda para o Brasil a partir do ano 1550, do berço da civilização, a África. Conclui-se historicamente assim, já que a família, de maneira comprovada através de documentos, estava presente no Brasil pelo menos desde o ano 1820, ficando fora então do maior movimento migratório em massa de múltiplas origens no país, advindos principalmente da Europa, entre os anos de 1880 e as primeiras décadas do século seguinte.
Os bisavós paternos de Verônica são João da Costa Melquiades, nascido em Bonfim do Pomba, atual Araçatuba, em Minas Gerais, no ano de 1843. A esposa, Rita Clara de Jesus, nascida, ao que tudo indica, no mesmo local, no ano de 1846. O outro bisavô do lado paterno, José Antônio de Freitas, provavelmente nascido em Portugal. E por fim, a esposa, Mariana Lina de Jesus, nascida no ano de 1843. Já o lado materno é composto pelos bisavós Antônio Feliciano da Rocha, nascido por volta de 1870. A esposa, Ana Esmeria do Nascimento, nascida em 1875. Romualdo Feliciano da Rocha, este irmão de Antônio, nascido também por volta de 1870. A esposa, Mariana Lúcia Balbina da Trindade, nascida em 1877. Todos, ao que tudo indica, nascidos na mesma Bonfim do Pomba, hoje Araçatuba, sul de Minas Gerais. Na geração seguinte, os avós paternos, Joaquim da Costa Melquiades, filho de João e Rita, nascido em 1860, em Bonfim do Pomba, atual Araçatuba, e a esposa Maria Lina de Freitas, filha de José Antônio e Mariana. Os avós maternos, Antônio Feliciano da Rocha, nascido em 11 de julho do ano de 1896, e a esposa Custódia Balbina de Assis, nascida no dia 15 de janeiro de 1905, ambos também oriundos da já citada na época Bonfim do Pomba, atual Araçatuba. E finalizando, o pai João da Costa Melquiades, filho de Joaquim e Maria, nascido no dia 17 de setembro de 1907, e a mãe Maria de Assis da Rocha, filha de Antônio e Custódia, nascida no dia 7 de junho de 1922, na mesma Bonfim do Pomba, hoje Araçatuba. As famílias se desenvolveram no centro-sul de Minas Gerais, sobretudo dentro do perímetro que hoje engloba os municípios de Araçatuba, Mercês e Rio Pomba, que leva o nome do extenso rio que permeia a região, com destaque para a família paterna dentro dos limites da Fazenda do Engenho, de propriedade dos trisavós Fortunato José da Costa e Rita Maria, esta última que acreditamos de onde vem o sobrenome Melquiades. Araçatuba, nome de batismo do lugar, dado pelos povos originários nativos da região, que, segundo estudos do setor de História da Universidade de Juiz de Fora, significa Ara, terra, Si, mãe, Taba, sol, terra da mãe sol. Este nome passou a vigorar no local a partir do dia 31 de dezembro de 1943. De 1828 até 1938, foi batizada como Bonfim, em função da capela do Nosso Senhor do Bonfim, a junção do Pomba por pertencer administrativamente à cidade de Rio Pomba. A partir do ano de 1938, passa para os cuidados do município de Santos Dumont e é rebatizada de Belmonte, que perdura até 1943, quando volta a ser chamada pelo nome original, Araçatuba. Verônica nasceu numa quarta-feira, dia 10 de junho do ano de 1943. Portanto, o local ainda se chamava Belmonte,
sendo que retornou para o nome original, Aracitaba, 6 meses depois do nascimento dela. Na imagem, o pai João de terno, a madrinha de batismo Anita, ao fundo com a irmã Glorinha no colo. Permaneceu na terra natal até pouco menos de completar um ano, pois em 1944 a família emigra para o norte do Paraná. No dia 7 de maio de 1944, o irmão do tio de Verônica, José de Aquino Toledo, escreve uma carta endereçada ao pai, João da Costa Melquiades, confirmando a negociação do terreno na região em que estava interessado desde quando havia conhecido pessoalmente, um ano antes, o local. E ao mesmo tempo pede pressa na imigração de Minas para o Paraná, a fim de não perder o negócio, já que a procura na região, por causa até mesmo da fama, era muito grande. A família chega em Londrina no dia 14 de setembro de 1944 e se dirige então ao Patrimônio Selva, distante 10 quilômetros da cidade. Inicialmente o pai João, a mãe Maria, junto com os outros 2 filhos Zezinho e Glorinha, se improvisam em um rancho relativamente precário de 4 cômodos, cedido este gentilmente por Antônio Matos, que segundo o próprio relato de mamãe Verônica, chovia mais dentro que fora. Londrina, uma urbe em plena formação e surpreendentemente veloz evolução. Fundada em 1930, a família chega praticamente na era dos pioneiros fundadores do local, atraídos sobretudo pela mesma fama que os demais a terra fértil. E justamente por causa deste solo de aspecto avermelhado, a cidade cresce em ritmo frenético e elevado, se transformando na capital do café, tornando-se em pouco tempo uma metrópole e a 3ª maior cidade do sul do país. A casa definitiva em construção no sítio que antes tinha o nome de Córrego São Domingos, justamente por ser de propriedade do italiano Domenico, conhecido como Calabres, fica pronta por volta de 1948 e toda a propriedade passa a ser rebatizada de Sítio Santa Maria. Verônica, próximo de completar sua primeira década de vida, celebra a primeira comunhão na Capela Santo Antônio, coração do Patrimônio Selva, 2 quilômetros da Casa Nova. Estabelecidos na propriedade nova, cresce a prosperidade e o número de irmãos, que além do primogênito José, nascido em 1940, da irmã Maria da Glória, nascida em 1942, citados no decorrer dessa apresentação, havia também Hilário, o último dos filhos nascido em Minas, no ano de 1944, pouco antes de se transferirem para o norte do Paraná, mas que infelizmente permaneceu conosco apenas por 18 dias. Já em solo paranaense nasceram então, em 1946, Anésia, Custódia no ano de 1947, Joaquim, o primeiro a nascer na Casa Nova, em 1948, a 8ª irmã de Verônica, Iraci, 2 anos depois de Joaquim. Em 1952, Antônio, carinhosamente conhecido como Boy na família. No ano de 1954, Hélio. E finalmente, completando os 11 filhos, o caçula Lucas, do ano de 1957. Uma nova fase se inicia muito cedo na vida de Verônica, e aos 16 anos, 6 meses e 9 dias, se une em matrimônio com Antônio Zamarian. Este filho de imigrantes italianos que chegaram no Brasil no ano de 1914 e foram atraídos para o norte do Paraná pela mesma fama do solo fértil londrinense. A celebração do sacramento foi realizada no dia 19 de dezembro de 1959, na Catedral Metropolitana de Londrina. Primeiramente, o casal reside 8 meses com os avós de Antônio, Oswaldo e Antônia Biazon, no sítio de propriedade do sogro, Severino Zamarian. Em seguida, se transferem para o sítio de Antônio Aranda Fenói, a fim de trabalhar com o café por um ano.
Neste período nasce a primogênita Sheila Maria, no dia 13 de setembro de 1960. Pouco tempo depois, a família vai morar na ex-propriedade de Rafael Redon, adquirido pelos pais de Verônica. Todos esses locais dentro ou próximos do patrimônio Selva. Em 1962, se transfere com toda a família do marido para São João da Ocalina, hoje atual Lunardelli, onde lá adquirem uma pequena propriedade. O local acaba não agradando, havia muita mortalidade infantil e escassa infraestrutura. Situação que obriga o casal e a maioria da família do marido a retornarem para Londrina. Residindo agora mais próximo da região central da urbe, aluga uma casinha precária de chão batido, próximo onde hoje fica o clube alemão Arel, a convite da prima Vitalina Melquiades, que ali morava com o marido Cornélio Rodrigues Pereira. Nesse meio tempo, nasce, às 16 horas do dia 22 de junho de 1963, o filho Sérgio. O vizinho Cornélio se tornaria muito importante na vida do casal, pois o mesmo convida o marido Antônio para trabalhar em uma obra no aeroporto de Londrina, e deste momento em diante, iniciaria uma nova fase de estruturação do casal. Já no ano seguinte, Antônio passa a trabalhar com Alessio, com o qual aprende a construir casas de madeira. Após 2 anos de trabalho, adquirindo conhecimento suficiente, segue por conta própria. Por volta de 1966, constroem a primeira propriedade, aproveitando a madeira vinda do sítio dos pais de Antônio, em São João da Ocalina. No início dos anos 70, mudaram para o Jardim Mazei, próximo onde hoje é a sede da Prefeitura Municipal de Londrina, onde lá construíram uma nova casa, dessa vez de alvenaria. Em seguida se transferiram para a vizinha Rua Ártico e logo depois para a Rua Monções, no número 51. Nessa época, no dia 26 de novembro de 1973, nasceu o caçula do casal. Bom, e baseado naquele dia 26, eu vou contar um pouco para vocês de como que foi. Obviamente, não tenho nem condição de dizer que isso veio da minha memória, né? Isso foi mamãe que me falou várias vezes. E é claro, né? Uma história dessa não tem como esquecer, né? Ainda mais da forma como foi. Mas conta assim, mamãe, que naquele dia 26, segunda-feira, próximo do horário do almoço, ela não estava nada bem. E acompanhando ela estava o vovô João. E vendo aquilo, pediu às enfermeiras que verificasse o que estava acontecendo. Feito a verificação da parte da equipe de enfermagem do Hospital Evangélico, realmente constatou que a situação não estava nada boa. Pense vocês que a última coisa que a minha mãe escutou, em cima da maca, já com as enfermeiras correndo, foi: apurem que o nenê está quase morto. Claro que não dá para culpar a equipe de enfermagem aquele dia, né? A gente sabe como esse pessoal, um dia às vezes bastante duro e agitado, mas eu acredito que elas nem imaginariam que a minha mãe ainda não estava sob os efeitos de sedação, né? Mas enfim, é algo bastante forte para você escutar e nada animador, né? Situação dessa é complicada. Claro, deu tudo certo, né? Porque senão eu não estaria aqui conversando com vocês, passando esse testemunho. Acontece que o vovô João tinha um instrumento na mão muito poderoso. Foi passado da mamãe Verônica para mim também. Que era esse aqui, ó. Não é? Enquanto ela fazia cesárea, o vovô João rezava para Nossa Senhora. Eu lembro uma vez em Roma que estava eu, a Sheila e mamãe Verônica, a gente estava sentado na Fontana de Trevi. E a Fontana tem aquele esquema que você joga a moedinha e faz os pedidos, né? E eu fiz vários pedidos e boa parte deles foram concretizados, graças a Deus, né? Em termos de casamento, de relacionamento, enfim, de prosperidade nos negócios e principalmente a questão de saúde, né? Mas assim, dos meus pedidos importantes que eu fiz naquele dia foi a longevidade de mamãe. E eu acredito que fui atendido, né? Porque mamãe tá muito bem, completou 80, firme e forte, tem os seus probleminhas que realmente é da idade, a gente não pode fazer nada, né? São os desgastes do corpo.
mas fazendo um balanço geral, ela tá muito bem. Lembro em 93, quando eu falei pra mamãe que ela tava fazendo meio século de vida. E esse ano eu tô fazendo meio século de vida. Enfim, são coisas engraçadas que eu relembrei, né? Tantas coisas a gente passou junto, no apartamento do Barigui, na Tapajós, enfim. Até mesmo em Londrina, quando a mamãe teve que vir pra cuidar da vovó, que tinha sido atropelada. Eu tive que ficar um ano, mas foi um ano muito joia, que eu pude conhecer minha cidade natal, que eu saí ainda muito criança de lá, né? Quando a gente veio pra Curitiba em 79. Coisas boas, coisas fantásticas que somente uma boa mãe, uma mãe que realmente ama seus filhos, pode proporcionar. Tem uma obra do escritor francês Antoine-Marie Roger, que por sinal foi uma obra que ele escreveu em 1943, que se chama Pequeno Príncipe. E que recentemente, em 2015, virou um longa-metragem, muito bem feito, também de produção francesa. Uma obra fantástica que nos ensina muito a respeito da vida, né? De como que é crescer e você não perder os valores dentro de si. Um dos principais é você sempre ter aquela essência de criança. E outros básicos e importantes no desenrolar da leitura são aqueles de como você lidar com as dificuldades do mundo. Às vezes você passa por pessoas soberbas, às vezes por alguns que têm um narcisismo exagerado. E você tem que aprender a lidar com essas pessoas, algumas totalmente frias, né, sem coração, e às vezes vão mudando o rumo da tua própria essência, pelo fato de você às vezes se revoltar com esses tipos de comportamento, né? Você fica falando, pô, mas por que esse cara é desse jeito? Ah, mas por que eu tenho que continuar sendo assim? Então você é desse jeito. E aí você vai se fechando, vai sendo duro, vai se gelando, vai ficando amargo e esquece a sua essência de criança. Então, o Pequeno Príncipe, ele vem justamente para te lembrar isso, para te lembrar que a vida vale mais a pena quando você recupera esse valor. E uma das cenas mais impactantes no Pequeno Príncipe também é quando ele fala da Rosa. O grande desafio era salvar a sua Rosa, que estava sendo tomada pelos baobás, né? Enfim, ele foi atrás de uma solução. Em determinado ponto da leitura, ou até mesmo do filme, ele encontra várias outras rosas. E ele até então se assusta, né? Porque ele achava que a rosa que ele tinha era a única, não existia outra. E alguém lembra ele que realmente a rosa dele foi a única, né? Para ele e para ela, principalmente, ela é única. Fazendo uma analogia com essa obra, cada um de nós, começando pela Sheila, Sérgio, eu, o primeiro neto, Fernando, o Rafael, a Cristiane, a minha amadíssima Bruna, depois os bisnetos, a Maria Clara, o Iago, a Rebeca e o Antônio José, né? Porque ele tem o nome dos dois avós da família, o Antônio por parte nossa e o José por parte do Assis. Fizemos essa retribuição, cada um dando uma rosa para ela, com o significado de que todo o amor que ela passou para nós, que é a essência do filme do Pequeno Príncipe, foi válido. Que se essa relação existiu, foi pelo tempo, amor e carinho foi dedicado a ela. Então, é assim que a gente faz analogia com a Mãe Verônica, que foi o tempo, o amor e o carinho que ela dedicou para nós que a fez importante na nossa vida. O rosário dela vingou e deu bons frutos. Por isso eu te amo, mamãe.
Toca, toca, alegria. Vamos, vamos, minha gente, até clarear o dia. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela e ela tarraca em mim. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela e ela tarraca em mim. Segura, ah! Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela e ela tarraca em mim. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela e ela tarraca em mim. Dança, dança com a morena, dança, dança com a loirinha. Começa o baile na tuia e termina na cozinha. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela e ela tarraca em mim. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela e ela tarraca em mim. Viva o baile na roça, viva a noite de São João. E o povo brasileiro conservando a tradição. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela e ela tarraca em mim. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela e ela tarraca em mim. Bem balanceado. Ah!
ganhei teu coração. Na beira da tuia, oi que baile bom. Na beira da tuia eu ganhei teu coração. Baile na beira da tuia, é a festa no sertão. Morena dos olhos verdes que prendeu meu coração. Na beira da tuia, oi que baile bom. Na beira da tuia eu ganhei teu coração. Na beira da tuia, oi que baile bom. Na beira da tuia eu ganhei teu coração. Baile na beira da tuia, é a festa no terreiro. Alegria da fazenda e um viva pro fazendeiro. Na beira da tuia, oi que baile bom. Na beira da tuia eu ganhei teu coração. Na beira da tuia, oi que baile bom. Na beira da tuia eu ganhei teu coração. O baile no fim de ano e o baile da aleluia. Conheci Maria Rosa no arrasta-pé da tuia. Festa na roça e a festa no arraial. Todo canta, dança e pula, vamos todos chacoalhar. Festa na roça é alegria, o ano inteiro, é todo dia. Festa na roça e a festa no arraial. Todo canta, dança e pula, vamos todos chacoalhar. Vai chacoalhando. Festa na roça, que bom que é no catira, é arrasta-pé. Festa na roça e a festa no arraial. Todo canta, dança e pula, vamos todos chacoalhar. Festa na roça é um sanfoneiro e vai dançando lá no terreiro. Festa na roça e a festa no arraial. Todo canta, dança e pula, vamos todos chacoalhar. Ha! Esta canção é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor romântica, sem procurar a justa forma do que lhe vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, te amo.
isso às vezes sei que necessito teu colo, eternamente teu colo. Quando te vi, eu bem que estava certo de que me sentiria descoberto. A minha pele vai despindo aos poucos, me abris o peito quando me acumulas de amores, eternamente de amores. Se alguma vez me sinto derrotado, eu arrumando o sol de cada dia, rezando o credo que tu me ensinaste. Olho o teu rosto e digo a ventania, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, eternamente Yolanda. Questo mi piace.